Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Parte 01, dia 28 de agosto de 2025. Quem pode ter compaixão dos ignorantes e daqueles que estão fora do caminho? Pois também ele mesmo está rodeado de enfermidades. Hebreus 5:2. O sumo sacerdote olhava para Deus e, portanto, precisava ser santo, pois ele tinha que lidar com coisas pertencentes a Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele olhou para o homem. Foi para os homens que ele foi ordenado, para que, por meio dele, eles podem lidar com Deus e, portanto, ele precisava ser macio. Era necessário que ele fosse alguém que pudesse ter simpatia com os homens e com as mulheres. Caso contrário, mesmo se ele pudesse suceder, ele iria deixar de ser um elo entre Deus e os homens, por falta de ternura e simpatia por aqueles a quem ele procurou aproximar de Jeová. Portanto, o sumo sacerdote foi tirado dentre os homens para ser seus semelhantes e ter um sentimento de companheirismo com eles. Nenhum anjo entrou no lugar santo. Nenhum anjo usava as vestes brancas. Nenhum anjo vestiu o éfode e o peitoral com as pedras preciosas. Era um homem ordenado por Deus, que por seus irmãos implorou na presença do Senhor. Muitos de nós, eu acredito, temos um desejo dentro de nossos corações de vir para Deus, mas precisamos de um sumo sacerdote. Na medida em que é seu direito, ele não considera roubo ser igual a Deus, mas ele comunga com o Pai como aquele que estava com ele, como alguém criado com ele, que foi diariamente seu deleite, regozijando-se sempre diante dele. Mas também devemos ser muito gratos por podermos entrar em contato com nosso sumo sacerdote em seu lado humano e regozijar-se por ele ser verdadeiramente homem. Pois assim diz o Senhor: coloquei o socorro em alguém que é poderoso, exaltei um escolhido do povo, ele é ungido, é verdade, com o óleo da alegria acima de seus companheiros. Mas ainda assim, ele e eles são um, porque ele não tem vergonha de chamá-los de irmãos. Aqueles que vinham ao sumo sacerdote de antigamente, muitas vezes não eram rudes para ordenar. Aqueles que desejavam ter comunhão com Deus através do alto sacerdote no tabernáculo ou no templo, eram geralmente os tímidos das pessoas. Lembrem-se de como ela, que veio quando ele era sumo sacerdote, era uma mulher de espírito triste. E o sumo sacerdote tinha que lidar com muitos desses. Os filhos e filhas da aflição foram aqueles que buscavam principalmente o oráculo divino e desejava ter comunhão com Deus. Portanto, o sumo sacerdote precisava não apenas ser um homem, mas um homem de espírito terno e gentil. Era necessário que ele fosse um a quem os de coração quebrantado e os que gemiam debaixo de um senso de pecado gostaria de falar. Eles temeriam um homem austero e provavelmente, em muitos casos, teria se mantido longe dele completamente. Agora, a misericórdia para nós é que nosso grande sumo sacerdote está disposto a receber o pecador e o sofredor, o provado e o tentado. Deleita-se naqueles que são como canas quebradas e fumegantes linho, pois assim ele é capaz de exibir as qualificações sagradas. Ele pode ter compaixão. É de sua natureza simpatizar com o coração dolorido, mas ele não pode ser compassivo com aqueles que não sofrem e não precisam. O coração compassivo busca a miséria, procura a tristeza e é atraído para o desânimo, pois lá ele pode exercer sua graciosa missão ao máximo. Frequentemente, o
quando estamos tentando fazer o bem aos outros, ficamos mais bons para nós mesmos. Quando eu estava aqui um dia esta semana, vendo amigos que veio para se juntar à igreja, veio entre o resto uma muito tímida mulher de coração terno, que me disse muitas coisas doces sobre ela. Senhor, embora ela não pensasse que eles eram bons, eu sei, ela temia que eu não tivesse paciência com ela e sua conversa pobre. Mas ela disse uma coisa da qual me lembro especialmente. Hoje, coloquei 4 coisas juntas, das quais eu extraí uma grande quantidade de conforto. Ela me disse. E o que são, minha irmã? Perguntei. Bem, ela disse, são essas 4 classes: os ingratos e os maus, os ignorantes e sobre os que estão fora do caminho. Jesus é bondoso aos ingratos e aos maus, e ele pode ter compaixão dos ignorantes e sobre os que estão fora do caminho. E eu acho que eu poderia entrar através dessas 4 descrições. Embora eu seja uma grande pecadora, eu creio que ele será bom para mim e terá compaixão de mim. Armazenou isso, pois pensei que um dia desses poderia querer eu mesmo. Eu digo a você, porque se você não quiser agora, você pode precisar um desses dias. Você ainda pode ter que pensar que você foi ingrato e mau, ignorante e fora do caminho. E isso lhe dará conforto ao lembrar que nosso Senhor Jesus é bondoso para com os ingratos e para o mal, e que ele pode ter compaixão do ignorante e os que estão fora do caminho. Sobre este último assunto, gostaria de falar neste momento, desejando confortar alguns que são de espírito triste, e outros que ainda podem ter necessidade de tal consolo, como este tópico dá. Observe em nosso texto, primeiro, o tipo de pecadores com quem nosso sumo sacerdote está preocupado, ou seja, os ignorantes ou os que estão fora do caminho. Em segundo lugar, o tipo de sumo sacerdote com quem os pecadores têm de lidar. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, na presença do Deus Altíssimo. Muito obrigado, Senhor, hoje e sempre eternamente. Amém.